Olá, paz do Senhor Jesus a todos, né? É uma alegria, uma satisfação estar aqui na presença de todos aí, dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para vocês e já parabenizar todos os irmãos que se inscreveram neste canal. Nós já estamos aí com 55 inscritos em menos de um dia. Eu louvo a Deus pela vida dos amigos, irmãos e colegas que assumiram este compromisso comigo e se inscreveram neste canal, que é novo, bem novo, apesar dele estar já registrado desde o ano 2020. Só agora nós decidimos então realmente partir para cima com os recursos que temos, né? E para poder estar sendo inseridos aí naquilo que é chamado, dentro dessa ciência nova, ou aquilo que é chamado de cyberespaço. Então eu abro esse cyberespaço também para você, para que você possa então aí nos comentários, né? Porque quanto mais comentários vocês colocarem aqui, né, isso significa que há uma interação naquele canal, né? E aí o YouTube entende, né, que este canal é relevante. Então quanto mais comentários, né, aí embaixo, mais o YouTube vai entender que este canal, Galardoar de Ensino, é relevante para uma comunidade, para um determinado grupo de pessoas. Então este é importante. Você, além de compartilhar, comente, além de comentar, ative as notificações, mas não só ative não, ativa as notificações e coloca para notificar todas, porque estaremos com conteúdos extraordinários e importantes e, acima de tudo, num tempo hábil, tranquilo, né, que você consegue aí, até indo para o trabalho, ouvir as nossas explicações, tá, acerca do conteúdo teológico. Tudo que diz respeito à teologia, né, de que estamos a par, né, de que estamos a par, porque nós não temos a teologia completa, né, de tudo que diz respeito à teologia, de que estamos a par, nós estaremos transmitindo, passando, né? E eu queria que essa transmissão não fosse apenas uma transmissão, mas fosse um diálogo. Então, quanto mais você dialogar comigo aí nos comentários, né, falar mesmo, né, elogiar, criticar, isso vai ser importante para que a gente melhore, né, os nossos vídeos e também melhore os nossos conteúdos, ou então ainda aprimore ainda mais os seus conteúdos. Então, este vídeo específico, nós vamos estar falando acerca da história da igreja, tá bom? A história da igreja. E que está também dentro de uma das matérias, né, da teologia, para quem aí já fez teologia, para quem está fazendo, para quem está cursando o curso básico, o curso médio, para quem está na faculdade não confessional. Para todos os irmãos e amigos, eu peço mais uma vez encarecidamente que você comente, compartilhe, assine as notificações e nos ajude aí a crescer ainda mais. Então vamos para o nosso conteúdo. Eu vou tentar, como eu disse, fazer este vídeo de maneira tranquila, né, bem fluida, e um vídeo curto. Então por isso vai ter parte 1, parte 2 e talvez uma parte 3, ok? Então nós vamos lá, em nome de Jesus. O tema é História da Igreja. É o tema que eu escolhi para uma revisitação ao tema que o nosso pastor Ezequias Nunes, né, havia nos chamado para poder fazer, então uma live, né, com ele acerca da história da igreja. Então eu vou pegar todo o conteúdo que nós estivemos trabalhando naquele dia e nós vamos dissecar aqui um pouco mais tranquilo, né,
pouco mais tranquilo nesses 15, 20 e até 25 minutos de vídeo, para que você seja bastante edificado. Para aqueles que ainda não se inscreveram, eu vou dar esse tempo para você se inscrever agora no canal, tá ok? Glórias a Deus. Então vamos lá, né? Você que se inscreveu agora, já comentem aí. E eu deixo aberto também, antes de entrar aí mais uma vez, deixo aberto para que você possa nos dar aí informações, né? Acerca de qual o tema que poderia trazer em 20 minutos, uma explicação, qual é as dificuldades, né? Que vocês têm de assimilar determinada informação dentro da área teológica, né? E tudo aquilo que diga respeito à teologia, né? E aí você pode colocar aí no comentário, tá ok? Que a gente vai tentar, o que a gente não souber, a gente corre atrás, traz aqui no próximo vídeo, tá ok? Para a glória de Deus. Então nós vamos trabalhar a questão da história da igreja, ok? História da igreja. É interessante porque o início, né, é fundamental. Quando a gente estava trabalhando ali e estudando lá na faculdade Fernanda Bicchieri, né, na Fabel, em Belford Roxo, existia ali um professor que foi um dos melhores professores que eu tive ali na faculdade de licenciatura plena em História. O nome dele é Marcelo Gomes da Silva. E esse professor, né, uma certa feita, passou um trabalho para nós, e que esse trabalho dizia a respeito de um tema. E esse tema era paradigmas rivais. E ele passou o tema e sobre o que nós entendemos daquele tema. O que você entendeu do texto Paradigmas Rivais. E nós tivemos ali um determinado período de tempo para elaborar a resposta. Eu levei a resposta, né, por escrito, mas ali então, diante da turma, ele vai perguntando e chega até mim e pergunta: e você, Alan, o que você entendeu? Eu, de certa forma, né, como a gente não estava muito familiarizado com o tema, né, dá uma rateada, dá uma gaguejada, né, e aí ele me pergunta sobre o tema, sobre o título. Tá, já que você não conseguiu explicar o que você entendeu do tema, ou do texto, então fala para mim o que significa paradigma. Né? E ali eu não sabia o que era paradigma. O que eu levei em consideração quando o meu professor fez isso? Né? E ele estava ali provocando, né, na melhor forma da palavra, no melhor termo semântico da palavra, ele estava ali provocando o aluno a uma certa autonomia. Né? É isso, inclusive, que o professor Paulo Freire já havia falado na pedagogia da autonomia. Né? Eu não quero aqui entrar em questões políticas, né? Nós somos, de certa forma, um pouco reacionários, né? Nós somos direitistas, se é que nós podemos dizer isso. Eu não estou dentro de política nem nada disso, mas o cristão, né, verdadeiro, ele sempre está ao lado daquilo que tenta ao máximo trabalhar os valores morais, os valores éticos, baseados na palavra de Deus. E o que nós vemos hoje é que a direita trabalha um pouco mais essa questão dos valores morais, dos valores éticos. Independente disso, né, o problema são os extremos. Então a direita, às vezes, também extrapola e coloca, inclusive, o próprio professor Paulo Freire como uma aberração. Né? Isso, inclusive, é um desserviço, digamos assim, à cultura, à proposta um desserviço à cultura, ao processo da escolarização. Né? Então nós não podemos também
tirar, né, um professor que foi um dos maiores professores, né, do século XX, como Paulo Freire, para do século XX, final do século XXI, aí, né, que ele faleceu já tem um tempo, que tem mais de 36 títulos de doutor, né? É um homem só com mais de 36 títulos de doutor. Então a gente não pode descartar o que esse homem escreve. Então isso é fundamental, né, para entendermos o processo. Então Paulo Freire ele fala na Pedagogia da Autonomia acerca da autonomia do aluno, né? A autonomia do aluno. E esse meu professor ele fez isso. Ele elabora, né, uma pegada assim mais dinâmica, né? E para extrair de mim uma resposta, ele faz uma pergunta plausível, né? E essa pergunta faz o que é um paradigma. E na hora eu não sabia o que era um paradigma. E aí? Na hora eu não sabia o que era um paradigma. Então hoje nós sabemos que paradigmas são padrões, né? Padrões estabelecidos para N situações. Então, mas só que na hora, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que nós precisamos trabalhar, né, acerca de qualquer assunto, iniciando no seu título, né? Iniciando no seu tema. Foi isso, inclusive, que quando eu fiz a live junto com o pastor Ezequias Nunes, que também já está inscrito no canal aí, e pessoas tão ilustres, né, sendo inscritos no canal, é que dá peso para esse canal também. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Ezequias e de outros pastores, presbíteros, né, irmãos em Cristo que também estão inscritos aí, que estão acreditando no nosso trabalho. Então, na live com ele, eu disse sobre isso, ou seja, para iniciarmos qualquer assunto ou qualquer abordagem, é necessário iniciar pelo título, né? E o que a gente está propondo aqui agora é a história da igreja. Então eu tenho aqui no título 2 conceitos, né? Para se entender o que é a história da igreja, eu preciso saber primeiro o que é história e depois o que é igreja, né? Então, para eu saber o que é a história da igreja, eu preciso compreender primeiro o que é história e depois o que é igreja, ok? Então, aqui mais uma vez está estabelecido, neste primeiro momento, a visão panorâmica, os conceitos. Nós vamos fechar os termos, nós vamos fechar os conceitos, tá ok? Estabelecidos aí, para que depois a gente entre nos processos que levaram a igreja no modo geral, a igreja institucional, né? Não só a igreja como organismo vivo, mas a igreja orgânica, né? A chegar aonde estamos, né? A chegar onde estamos. E aí vamos trabalhar as questões aí de denominações e tudo, mas nesse primeiro momento eu queria falar com vocês acerca do que é história, né? Do que é história e depois do que é igreja. Então seria bom nós começarmos então definindo esses 2 conceitos do enunciado aí, o que é história e o que é igreja. Então, basicamente, o que é história? Nós vamos conceituar aqui primeiro, uma vez que história existem vários e vários conceitos, que grandes expoentes, né, elaboram acerca da história. Mas um desses conceitos me salta à vista, né, acerca do próprio historiador medievalista chamado Marc Bloch, né? Marc Bloch é um historiador francês, né, medievalista, ou seja, ele estudava o período medieval, por isso ele é chamado de medievalista. Ele estudava o período medieval e que, inclusive, foi um grande expoente da história e foi um fundador daquilo que nós chamamos de Escola dos Análises, né? Ou seja, era uma contraposição à posição já estabelecida desde Augusto Comte, né? Desde Augusto Comte com o positivismo.
que era o positivismo? Positivismo era uma corrente filosófica, né? Atrelada ao mesmo período, ou seja, contemporâneo do período chamado marxista. Então o positivismo era um período, era uma corrente filosófica que determinava a ideia de, para estudar alguma coisa, era necessário então saber nome, data e evento, quase fazendo com que a história, que é uma ciência humana, tornasse então quase que uma ciência exata. Ou seja, a ciência exata, o dado é dado, né? A ciência humana, o dado é investigado. Não estamos aqui para falar mal de ciências, não é isso. A gente está falando sobre o foco, a ideia, né? Aquilo que a história levou, né? A história legou ao longo do tempo. A ciência nova, né? Estabelecida no século XIX, mas que é muito importante para o ser humano. Então a história é uma ciência humana. Ciência humana é investigação o tempo inteiro, né? São os vestígios. Então o positivismo, o lado ruim, digamos assim, do positivismo era que não dava atenção aos assuntos de menor relevância ou envergadura. Inclusive levava alguns assuntos a serem totalmente esquecidos, né? Ou seja, porque olhava para aquilo que era macro, para uma história macroespacial e macrotemporal. Então eu olho para a história, por exemplo, e vejo, vou citar aqui algo aqui, que já é corriqueiro de vocês, né? Que é, por exemplo, a abolição da escravatura. Então, nome, data e evento. O que foi o evento? Abolição da escravatura. Qual o ano, né? Nome, data, evento. Então, qual é a data? Qual o ano? 1888. Quem foi que escreveu a chamada Lei Áurea, né? A lei da abolição da escravatura? Princesa Isabel. Ou seja, então isso é quase que uma decoração, né? A memorização, né? E aí você perdia toda a conjuntura, todo o processo, todo o arcabouço daquele determinado assunto. Ou seja, a história não era isso, então se colocava apenas para isso. Então aí é que está o problema. Então a história, ela começou a ter um novo desdobramento a partir da escola dos análises, tá ok? Elaborada aí então por Marc Bloch e Lucien Febvre. Marc Bloch, inclusive, vai falar que história é a ação dos homens no tempo. Ação dos homens no tempo. Então, essa ideia de ação dos homens no tempo, ele fala em Apologia da História, ofício do historiador, ele trabalha, inclusive, essa questão, a questão da investigação. É ele quem fala sobre a questão do historiador como ogro, né? O ogro da história, que fareja carne humana. Onde tem homem, tem história. Aonde tem homem, tem tempo, né? Então, essa é a ideia. Então, o que seria a história? A ação dos homens no passado e no presente e a busca da relação entre estes, né? Por perguntas que a própria vida humana faz em todos os seus aspectos. Então, essas respostas a estas perguntas são chamadas de vestígios que o próprio historiador investiga. Então, o que seria história? Seria o estudo dos homens no tempo, tá ok? O estudo dos homens no tempo. Passado esse primeiro momento do que a gente entende como história, né, nós vamos analisar, então, o que seria a igreja, tá ok? Nós não podemos aqui ficar, né, trabalhando muito determinado assunto, senão a proposta do canal acaba caindo em descrédito, né? A proposta do canal é falar em poucos minutos acerca de assuntos enigmáticos ou não. Então essa ideia de história já foi então estabelecida. A história é o estudo das ações humanas no passado e no presente,
buscando a relação destes por meio de perguntas sobre a vida humana em todos os aspectos. E essas respostas às perguntas sobre a vida humana são os vestígios que a própria história deixou e o historiador investiga. Segundo Mark Bloch, portanto, a história é o estudo dos homens no tempo, ok? Então, o que seria agora a igreja? A igreja, nós somos sabedores, né, de que a igreja é, então, um processo, né, muito grande, é a ideia de composição de cristãos, né, em um determinado local, de forma que se adora a Deus, né? Então nós vamos olhar a concepção da própria dicionário Rowells, né? O dicionário Rowells, caiu o papel aqui, o dicionário Rowells vai dizer que a igreja é composta por cristãos que formam um corpo social organizado e instituído por Jesus Cristo, ok? Isso é igreja, é um corpo, é um grupo de pessoas composta por cristãos que formam o corpo social organizado. Por isso que a igreja é uma organização, mas também ela é um organismo, ok? Então isso é o dicionário Rowells, né? Dicionário da língua portuguesa de Rowells, que acaba falando isso aí, tá? E aí nós vamos entender dentro da palavra em português, para que a palavra pudesse vir em português, ela passou por dois termos que são etimológicos, né? Dois termos que são etimológicos. O primeiro termo etimológico, a partir da Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a tradução do Antigo Testamento para o grego. Toda tradução do Antigo Testamento para o grego é chamada de Septuaginta ou Septuaginta, né? Que é, inclusive, representado pelo número romano LXX. Então você observa que o termo Quirral, né? Quirral quer dizer Assembleia do Povo de Deus. Quem fala isso não sou eu. Quem fala isso é Claudionor Correia de Andrade, no seu dicionário teológico. Então ele diz que, para o Antigo Testamento, a expressão Quirral, né, que foi traduzido para a Septuaginta como eclésia, tá ok? É aquilo que nós usamos como Assembleia do Povo de Deus. O que é eclésia para o Novo Testamento? Porque nós somos sabedores de que o Novo Testamento é escrito todo em grego, né? E grego popular, grego koiné, grego popular. O que era então a eclésia? Era uma assembleia convocada do povo. Ou seja, esse termo, inclusive, é um termo emprestado da própria Grécia mesmo, né? São os gregos que, principalmente em Atenas, usava, né, aquilo que a gente pode chamar também de uma ágora, né? Ou seja, uma multidão de pessoas que se reuniam para uma convocação. E aí isso está claramente e paralelamente ligado ao termo hebreu, ao termo hebraico, tá ok? Porque o sentido é ainda mais profundo quando entendemos que a igreja é uma conclamação de Deus. Olha só, então a gente parte do princípio de que a igreja é um corpo social organizado e instituído para adoração a Jesus Cristo, né? É um corpo social organizado. Se é um corpo social organizado, então eu entendo que é o próprio homem que organiza, né? Até aí tudo bem. Então a gente vai caminhando para observar que a igreja já não é mais estabelecida por homem. A igreja é estabelecida por Deus. Então isso está muito mais claro, segundo Sérgio Costa, né, no seu livro Igreja, editado pela editora Betel, né, Sérgio Costa vai dizer o seguinte: na realidade, o sentido da expressão em hebraico é conclamação de Deus, né? E não somente um corpo social que se organizou para adorar a Deus,
Agora, isso aí se torna mais profundo, porque conclamação de Deus é Deus quem chama para a reunião. Olha só. Então isso é muito mais profundo e mais sério, né? Isso implica na ação de Deus, pela qual ele mesmo conclama para si os que estão longe. Aí sim, a conclamação de Deus, né, vai fazer com que pessoas aceitem esta conclamação ou não, tá ok? Aceitem esta conclamação ou não. Isso está registrado em Marcos capítulo 13, versículo de número 13. E ainda João capítulo 15, versículo de número 16. São referências que você pode abrir e encontrar a ideia de conclamar para si, né? Chamar para si. Então esta proposta de igreja é justamente algo que partiu do próprio Deus, tá ok? Partiu do próprio Deus. E aí nós entendemos então a edificação da igreja registrada em Mateus capítulo 16, versículo de número 18. A edificação da igreja está em Mateus 16, 18, ok? Quem é que funda a igreja? O fundamento da igreja não é Pedro, né? O fundamento da igreja não é, nunca foi e nunca será Pedro. Pedro não é o fundamento da igreja, nem é o primeiro papa, ok? Pedro foi apenas um grande ícone do colégio apostólico, pela qual ele foi chamado como um discípulo, tá? Como um discípulo. Ele apenas foi um discípulo de Deus e um grande ícone para a igreja do Novo Testamento, para a igreja que é chamada igreja apostólica, a igreja primitiva. Mas ele não é o fundamento da igreja. O fundamento da igreja é o próprio Jesus, que ele vai dizer para Pedro, Mateus 16, 18, Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós estamos caminhando para poder entender que a igreja instituída por Deus, precisa ser uma igreja que é conclamada por ele e que é um corpo social organizado, instituído para adorar a Jesus Cristo, né? Para adorar a Jesus Cristo. Portanto, definindo então os termos, tanto história quanto igreja, entendemos então que aí a gente une, né? Entendemos que essa unidade de história e igreja vai dar então o conceito estabelecido para nós darmos prosseguimento aí no segundo vídeo. No segundo vídeo, acerca da história da igreja. Vamos fechar os conceitos então, e no próximo vídeo nós vamos entrar aí então na história da igreja. Portanto, dada os conceitos de história e de igreja, nós chegamos então ao termo estabelecido, história da igreja. E o que é história da igreja? É a tentativa do homem moderno de colher as informações necessárias e os vestígios que esses 2000 anos deixaram a fim de entender a sociedade eclesiástica usando métodos científicos para tal realização. Portanto, a história da igreja é um ramo da história relacionada à religião ou às religiões e que tem seu recorte na sociedade cristã a partir da figura de Cristo, ok? E a história da igreja é uma parte da história geral. Se eu estivesse falando aqui de teologia histórica, aí essa história estaria dentro da teologia. Como eu estou falando de história da teologia, então essa teologia está dentro